Quando eu me guardo em verdadeira santidade para Deus, no espírito, alma e corpo, Ele derrama sua unção sobre mim. A paz do Senhor, que Deus abençoe cada um de vocês. Louvado seja Deus, agradeço a Deus pela rica oportunidade, a irmã Kellen pelo convite, glória a Deus. Por mais uma vez, o Senhor nos concedeu estar ministrando a palavra de Deus por esse meio para a glória de Deus. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Então, saúdo a todos com a paz do Senhor, para a glória de Deus. E vamos ir lendo a palavra de Deus, glória a Deus. Por esse clamor que a irmã Ana Paula estava fazendo, um clamor poderoso para a glória de Deus, glória a Deus. E glória a Deus, meus irmãos, a gente está atravessando diferentes dificuldades nesse tempo, mas o nosso Deus, Ele é fiel, o nosso Deus, Ele é bom, e Ele peleja por nós, Ele nos defende, Ele nos guarda da mão do diabo, em nome de Jesus, porque Ele é conosco. É só mantermos a fé. Glória a Deus, louvado seja Deus. Então, vamos ir lendo a palavra de Deus. Jeremias, capítulo 23. Glória a Deus. Para mim é uma honra, um privilégio ministrar a palavra de Deus mais uma vez por esse meio. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. O tema de hoje é profecia ou adivinhação. O que nós estamos ouvindo, para que a gente está ligando, ou também o que a gente está falando. Será que a gente fala da parte do Senhor? Ou será mesmo que a gente está falando pela adivinhação, pelo conhecimento e não pelo Espírito de Deus? O que a gente está ouvindo? Amém? Jeremias capítulo 23. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Cristo Jesus. Jeremias capítulo 23. Glória a Deus. Vamos ler no versículo 16. Glória a Deus. Nós te louvamos, te agradecemos, meu Deus. Lemos a palavra de Deus para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam. Ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Amém. Glória a Deus. Pai Santo, Pai bom, nós te louvamos, te agradecemos. Muito obrigada, meu Deus, pela tua palavra, obrigada pela tua presença, obrigada por esse culto online. Oh, meu Deus, obrigada por cada um dos meus irmãos. Eu te agradeço com todo o meu coração, meu Deus. Eu te agradeço, meu Deus, pela tua presença. Eu agradeço pela vida, meu Deus, que o Senhor tem dado a nós. A gente não merece estar aqui, mas é pela tua bondade, é pela tua misericórdia, meu Deus. Nós te louvamos, meu Deus, meu Rei. Oh, meu Deus, muito obrigada, meu Pai. Eu te peço, meu Deus, nessa hora, meu Deus, que o Senhor seja quebrando as cadeias, em nome de Jesus. Eu repreendo o diabo, eu repreendo todo espírito de retaliação. Agora, em nome de Jesus, cai por terra, pelo poder da palavra de Deus, aleluia. Pai, pelo poder da tua palavra, eu te peço, meu Deus, que o Senhor seja ministrando as nossas vidas, que o Senhor seja falando conosco, que o Senhor seja falando com nós. Nós precisamos da tua palavra. Oh, meu Deus, eu quero mais de ti, meu Deus. Eu não me conformo, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja abrindo o nosso entendimento e que nós possamos compreendermos a tua palavra, que a gente possa compreender a tua palavra, em nome de Jesus, meu Deus, para a glória e honra do teu nome. Pai, não permita que nenhuma palavra nenhuma saia da minha boca que não venha do poder do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa dirigir a minha vida com o teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor possa trazer libertação aos cativos, em nome de Jesus, meu Deus. Muito obrigada, meu Pai. Para a glória e honra do teu nome, é preciso, necessário que o Senhor cresça, que eu diminua, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor seja sarando, curando os doentes, ó Pai, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é muito clara. Quando a gente fala disso, profecia ou adivinhação. Meus irmãos, desde o começo
O Senhor vem falando através da sua palavra. Oh, glória a Deus. Ele vem falando e o Senhor sempre tem escolhido profetas desde a antiguidade. Mas agora o que a gente vê é o dom de profecia manifestado, né? Mas o Senhor sempre tem falado através dos seus servos. Mas também a gente vê essa guerra, essa batalha, que também tem pessoas que aparentam mesmo. A gente pode ver que parece ser que eles são profetas, que eles têm o dom de profecia, mas não, é adivinhação. Então a gente vê os adivinhos, a gente vê os feiticeiros, a gente vê os bruxos, glória a Deus, querendo imitar o poder de Deus. E é o mesmo diabo que está por trás dessas pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado o que a gente está ligando, o que a gente está ouvindo, oh glória a Deus, e o que a gente está falando. A gente vê aqui em Jeremias capítulo 23, como o Senhor falou contra os falsos profetas, através do profeta Jeremias. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. E falou assim, glória a Deus, aleluia. O versículo 14, mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Então, aquela pessoa que tem o dom de profecia vai ser uma pessoa que vai falar a verdade, que não vai falar mentira. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, que vai falar essa doutrina. Oh, glória a Deus. E quando essa pessoa falar, vai falar da parte do Senhor. Ao contrário do que a gente vê aqui. A gente estava vendo que aqueles falsos profetas no tempo de Jeremias, o que eles estavam fazendo? Eles estavam falando palavras mentirosas. Eles estavam cometendo adultérios, pecando. Oh, glória a Deus. E mesmo assim, eles falavam falsamente da parte do Senhor. E diz a palavra que eles esforçavam as mãos dos malfeitores. E é o mesmo que a gente vê hoje nessa geração. A gente vê uma geração corrompida que está abraçando o pecado e mesmo assim quer falar da parte do Senhor, que eles falam que é de Deus que eles estão falando, mas seus atos, seus feitos são contrários ao que a palavra de Deus fala e as suas revelações vão contrárias à palavra de Deus. Por isso que a gente está vendo hoje apostasia, a gente está vendo o espírito de engano. A gente tem que tomar cuidado. É por isso que Deus manda a igreja vigiar em oração, jejum, na palavra, para que nada possa nos confundir, meus irmãos, para que nada possa nos afastar da verdade, porque há uma só verdade, há uma só verdade. Então, o que está acontecendo? Muitos falsos profetas com espírito de adivinhação, falando, Deus me revelou, Deus falou comigo, e foi a imaginação própria deles, foi a sua consciência e o coração vão. Então, o que a gente vê aqui, que essas pessoas, o que eles faziam? Eles não falavam a verdade, eles falavam mentira para que as pessoas não se convertessem do seu mau caminho. Qual é o desejo de Deus quando uma pessoa tem o dom de profecia? É que a pessoa que está ruim, a pessoa que está caída, a pessoa que está no chão, possa se levantar, possa se reguer através da palavra de Deus, por meio da palavra. Então, essa pessoa vai falar diretamente com Deus. É que a pessoa que tem o dom de profecia vai ter comunhão com Deus, vai ter um relacionamento com Deus. Aquela pessoa que tem espírito de adivinhação não tem relação com Deus, porque aquele que tem relação com Deus conhece a palavra de Deus. Então, muita gente hoje está perturbada, não pode orar direito, não pode buscar Deus, não pode se concentrar nas coisas de Deus, não pode ligar para as coisas de Deus. Por quê? Porque estão ouvindo, ligando para falsas profecias que vêm com espírito de adivinhação. Então, esses profetas falsos, eles esforçavam as mãos dos malfeitores para que não se convertessem da sua maldade. Eles não se tornavam para Deus, mas continuavam com uma vida ímpia. Isso que está acontecendo muito hoje no Brasil e no mundo inteiro. Falsos profetas, falsos pregadores, falando um falso evangelho, falando uma falsa palavra para enganar, para seduzir vidas, para corromper e dirigir vidas à mentira. Oh, glória, louvado seja o nome de Jesus. E o que eles fazem? Eles usam a palavra de Deus como desculpa para as suas mentiras. E mesmo assim,
as profecias dele estão, o que estão fazendo? Contradizendo o que Deus tem falado. Por exemplo, se Deus fala que Deus não quer recasamento, que é um só matrimônio, que se você já tem um casamento, né? Se você já tem um casamento, você não pode se afastar do seu cônjuge. E o que essas pessoas falam? Que você pode voltar a se casar se você rompeu seu casamento, você pode se voltar a casar, Deus entende? Então aí você vê o que a gente vê, o adultério. Deus nunca vai contradizer a palavra dele, meus irmãos. Então, esses são espíritos de adivinhação. Pessoas que vêm falando uma nova doutrina. Pessoas que vêm falando uma palavra simplesmente pelo que eles veem, pelo que eles olham, pela percepção, não pelo conhecimento de Deus, não pelo Espírito Santo, não pela inspiração divina de Deus. Então, o que fala? Diz assim, que esses profetas não faziam o povo se tornar do mau caminho. Assim, mesmo assim, tem pregadores, tem falsos profetas hoje, tornando o povo para o mal, tornando o povo para o pecado, tornando o povo para o mundo, tornando o povo para a apostasia. Longe de mim, diz o Senhor. Então, nós, igreja, precisamos abrir os olhos, acordar mesmo e compreender que Deus tem uma só boca. Deus não tem um pensamento duplo. Deus tem um só pensamento. O que Deus fala é isso. Se Deus falou sim, é sim. Se falou não, é não. Então, esses espíritos falsos de adivinhação, de falsa profecia, estão se passeando hoje no meio do povo de Deus. Por isso que a gente precisa vigiar para a gente não ser enganado. Muitas pessoas têm essa vontade de falar, eu sou profeta de Deus, Deus me usa. E aí começam a falar coisas que Deus não tem inspirado eles, meus irmãos. A gente precisa tomar cuidado porque isso é blasfêmia. A gente tem que falar aquilo que Deus inspirar no Espírito Santo de Deus. A gente precisa mesmo tomar cuidado. Oh, glória ao nome de Jesus. Porque a gente não pode falar uma coisa que não é de Deus. E mais ainda, uma coisa que vai contradizer a palavra de Deus. Quando Deus fala, Deus restaura, Deus estabelece. Quando Deus fala, Ele corrige, mas também Ele sabe sarar, curar. É pelo nosso bem que Ele vem nos corrigir. Quando Deus fala, Ele constrói. Mas quando é o inimigo falando, quando é o homem falando, destrói. Então a gente precisa tomar cuidado. Porque às vezes a gente só quer ouvir o que a gente quer ouvir e não o que Deus quer que a gente ouça. A gente fala, Senhor, fala comigo, por favor, meu Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Aí vem o Senhor falar com você. Aí vem o Senhor falar contigo e a palavra que Deus te deu, você não gostou, e aí você vai procurar outro lugar onde Deus possa te responder de acordo com o que você quer ouvir. Então, se a gente quer ir mesmo ir para o céu, a gente precisa ouvir direito a voz do Senhor. Louvado seja Jesus, aleluia. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é muito clara. Diz assim no versículo 16. Oh, glória a Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Tome cuidado aonde você vai, no YouTube, no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, na mídia. Por quê? Porque tem muitos falsos adivinhos, pessoas que são bruxos, feiticeiros, que estão falando falsamente no nome de Jesus, que estão falando falsas doutrinas, falsas coisas de acordo que não são de acordo com a palavra, mas de acordo com o coração vão. Aleluia. Então diz assim, que esses profetas, o Senhor fala, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Olha como é que muitas pessoas hoje estão falando assim, enxergam duas pessoas solteiras. Ai, eu acho que essas pessoas são lindas juntas. Eu acho que eles fazem um bom casamento. Eu gosto desse casal. Eu gosto. E aí vem a emoção, a visão do coração. E aí começam a falar e falam, isso é de Deus. Deus quer vocês dois unidos em casamento.
E aí essa pessoa falou da visão própria. É por isso que a gente precisa tomar cuidado. Quando a gente vai dar uma palavra da parte do Senhor, a gente precisa ter certeza que é Deus. Quando a gente vai ouvir uma palavra, a gente precisa compreender que a gente tem que ter uma relação, um relacionamento com Deus, para assim eu perceber se é de Deus o que eu estou ouvindo ou não é de Deus. Se eu não estou certo, ainda não tenho certeza, eu vou na oração. Senhor, confirma a tua palavra. Se isso realmente é da parte do Senhor, o Senhor vai confirmar, o Senhor vai voltar a falar. Oh, glória a Deus. Mas, meus irmãos, a gente não pode acreditar em tudo que a gente ouve. Por isso tem pessoas que estão ficando doidas. Porque tem pessoas que gostam muito de ouvir profecia aqui, profecia lá. Meus irmãos, a gente tem a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus diz, 2 Pedro, capítulo 1, que os santos homens de Deus falaram sendo inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, a gente tem essa palavra aqui. A gente tem essa palavra aqui. Oh, glória a Deus. Essa palavra é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Tudo que a gente ouvir tem que ser confirmado pela palavra de Deus. Se eu ouvir uma coisa que não vai de acordo com a palavra de Deus, ou se eu estou ouvindo uma coisa que está alimentando a minha carne e não a minha alma, não o meu espírito, eu tenho que me desfazer disso, meus irmãos. Mas tem uma geração hoje que quer muita profecia, mas pouca leitura da palavra. As pessoas são doidas para ouvir. Eu vou ligar para essa pessoa porque Deus usa ela, a varoa Deus a usa, Deus usa aquele varão. É muito forte como Deus usa. Eu quero ouvir uma voz de Deus, quero ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, tome cuidado, meus irmãos. A gente precisa tomar cuidado. Louvado seja Deus, porque tem muitas falsas profecias, muitas coisas que são de adivinhação e não da boca do Senhor. Eu tenho que pesar tudo, balancear tudo, examinar tudo, segundo a palavra e segundo a minha vida na presença de Deus. Se eu tenho um relacionamento com Deus, eu vou conhecer se é Deus que está falando mesmo ou se é a carne, a adivinhação. Muitas pessoas estão sendo inspiradas, mesmo pessoas que mostram, aparentam e a gente vê, a gente enxerga, essa pessoa parece cristã, é uma pessoa que se guarda, se preserva para Deus, louvado seja Deus, mas é uma pessoa, louvado seja o nome de Jesus, que não está ouvindo diretamente a voz de Deus. Por um momento, por mais que a pessoa seja consagrada, uma pessoa que seja voltada para Deus, pode errar. É um ser humano. Então a gente não pode acreditar mais no ser humano do que em Deus. E às vezes a gente quer uma palavra tanto, uma palavra de Deus, e a gente tá aí ligando para os irmãos, falando para as pessoas, fala uma palavra de Deus para mim. Eu quero que tu fale uma palavra de Deus para mim. Mas aí, meus irmãos, agora eu quero perguntar para você. Se alguém vier te falar, te perguntar, eu quero uma palavra de Deus, o que você vai fazer? Você vai falar na carne? Você vai adivinhar? Ou você vai falar que você vai orar por essa pessoa? Se Deus mostrar alguma coisa, amém. Mas você não vai falar assim por falar. Quando uma pessoa vem a mim e tem uma palavra de Deus, eu mando para essa pessoa um versículo da Bíblia, porque essa é a maior profecia. Então, isso que a gente precisa responder. E na oração e na palavra, mandar um versículo. Porque a gente não pode comprometer a salvação. E a nossa salvação está em jogo muitas vezes, porque a gente está falando coisas que não vêm da boca do Senhor. Então, esses falsos profetas no tempo de Jeremias, eles queriam mesmo contradizer a verdade que Deus estava falando por meio da boca do profeta Jeremias. O profeta Jeremias falava que ia vir cativeiro se eles não se arrependiam. E aí os falsos profetas falavam, não vai ter cativeiro nenhum, não vai acontecer nada ruim. E aí o povo ficava confuso. Mas para onde eles se inclinavam? Para o falso. Assim a gente está nessa geração. A maioria das pessoas estão se inclinando para o falso. Falso evangelho, evangelho de adivinhação, evangelho que contradiz a palavra de Deus. Então a gente precisa ter o ouvido muito aberto para a gente poder ouvir, pensar tudo na balança do Senhor, na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, diz assim que esses profetas, oh glória a Deus, estavam ensinando vaidades e falavam visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós.
Oh, glória a Deus, aleluia. Então, olha que coisa mais terrível. Esses profetas só queriam ter o apoio do povo, o aplauso do povo. E muitas pessoas assim falam para obter uma ganância, para obter um benefício, alguma coisa de uma pessoa. Tem que tomar cuidado, porque às vezes vão vir profetas lisonjeiros que vão querer te comprar através de uma falsa profecia. E o que você vai fazer? Lembre-se, tem profecia de Deus. Quando Deus fala, Deus cumpre. Quando Deus fala, meus irmãos. A palavra de Deus, a voz de Deus é real. Deus não erra. Muitas pessoas estão feridas hoje por falsas profecias. Porque veio uma pessoa com espírito de adivinhação falar uma coisa que não é de Deus. Então, por isso que a gente precisa tomar cuidado. Quando a gente vai falar, a gente pode destruir uma vida. E a gente não quer destruir, a gente quer edificar. Então, a gente quer fazer a vontade de Deus. Mas o que a gente está falando? O que a gente está ouvindo? Será que a gente está ouvindo a palavra de Deus segundo a vontade dele? Ou será que a gente está ouvindo o que é da adivinhação? Será que eu estou vivendo uma adivinhação? Às vezes a gente fala, ai meu Deus, Deus falou comigo, Deus falou forte. E não foi Deus que falou. A gente precisa deixar de viver uma emoção. Tem que viver um evangelho de verdade. Parar com uma emoção, meus irmãos. A gente precisa parar com essa emoção que às vezes a gente fala, Deus falou comigo, mas a gente não coloca nada em prática. E não foi Deus que falou, foi o homem, foi a adivinhação. Mas a palavra de Deus a gente não coloca em prática. Oh, glória a Deus. Então, Deus fala assim. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Fala assim o Senhor. Esses profetas falam, paz tereis, e qualquer que anda segundo o propósito do seu coração dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ouviu, aquele que fala da parte do Senhor vai estar no secreto, vai estar no quarto secreto, vai estar na presença de Deus para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus, para estar pronto para ouvir a voz do Senhor. Aquele que está na presença de Deus, aleluia, vai estar em oculto, em secreto, no monte, falando com Deus. Mas tem pessoas falando pela adivinhação, só estão falando pelo que vem, pelo que enxergam. Enxergaram algo na igreja, já no próximo culto vão falar uma coisa. Enxergaram uma coisa no Facebook, no Instagram, no YouTube, aí vão falar da tal pessoa. Porque viram, enxergaram uma coisa, não foi porque Deus revelou. Quando Deus fala, meus irmãos, é algo tão lindo. Porque Deus, muitas vezes que Deus fala coisas que a gente sabe. Então, muitas pessoas estão falando pelo que vem, pela percepção, pela adivinhação e não pelo Espírito de Deus. Quando Deus fala, é pelo Espírito de Deus e Deus confirma a sua palavra. A gente sente pelo Espírito de Deus que é Deus falando. Agora, eu quero te perguntar, o que você está ouvindo? Porque a Bíblia fala do Saul. O que aconteceu com o Saul? Quando ele procurou a voz de Deus, Deus não respondeu. Após ele ver os sinais de Deus, enxergar os sinais de Deus, o Saul enxergou como Deus escolheu ele, como Deus o preencheu com o Espírito de Deus, como Deus falou com ele, como Deus fez tanta coisa. E Deus fez maravilhas na vida dele e ele se corrompeu, desobedeceu a Deus. E ainda assim, quando Deus não falou mais com ele, ele foi consultar uma adivinha. Louvado seja Jesus, aleluia. Isso que muitas pessoas estão fazendo. Querem louvar a Deus, mas também querem a adivinha. Triste, é lamentável, é infeliz, meus irmãos. Infelizmente isso está acontecendo. Muitas pessoas que ainda acreditam na feitiçaria, no evangelho, no caminho de Deus. Isso não pode acontecer, porque isso traz morte. É do diabo e não é de Deus. Oh, glória a Deus, louvado seja Deus. Para onde eu estou ligando? O que eu estou ouvindo, meus irmãos? A profecia de Deus vai construir, não vai destruir. Vai edificar, não vai matar. Oh, glória a Deus. Mas a adivinhação vai me afastar de Deus. E muitas pessoas erraram no caminho, na antiguidade,
Por que aconteceu? Eles ligaram para a adivinhação, para as palavras dos falsos profetas. E então as consequências vieram. Não tiveram então o favor do Senhor, a bênção do Senhor. Eu tenho que ouvir a voz de Deus. Onde Moisés esteve, para ele ouvir a voz de Deus no monte, para ele receber os 10 mandamentos no monte. E hoje pessoas veem que se tem uma revelação, uma nova revelação, que é isso, meus irmãos? Isso não é de Deus. Não tem nova revelação nenhuma. A palavra de Deus já está estabelecida. E é isso que a gente precisa confiar. E se Deus falar alguma coisa em profecia, Deus vai confirmar sua palavra. Não vai contradizer a palavra de Deus. E como que a gente tem hoje muita apostasia? Deus fala, por exemplo, que Deus quer santidade interna e externa. Deus quer santidade por dentro e por fora no seu povo. E aí vem um falso profeta com adivinhação a dizer: não ligue para isso, Deus não se importa. Você pode vestir como você quiser. Deus entende, Deus me revelou. Mentira do diabo. Foi o demônio que revelou para ele. Foi o espírito enganador. Oh, glória a Deus, louvado seja Deus. A gente precisa tomar cuidado. Isso que está acontecendo hoje. Pessoas competindo. Vamos ver quem mais Deus usa. Deus falou por minha boca, aí vem o outro falar outra coisa para demonstrar, para mostrar para as pessoas que essa pessoa é mais usada do que eu. Isso não pode ser assim, meus irmãos. A gente é um corpo em Cristo, a gente não está competindo aqui. E isso que está acontecendo hoje. Muitas pessoas estão falando pela boca própria, pela adivinhação, pelo espírito de erro, espírito ruim, um espírito que erra, que é do diabo, é do demônio e não é de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, a gente está tendo uma luta. Pode se sentir no ar. A gente está em guerra, uma batalha espiritual, mas a gente precisa continuar orando. A gente precisa continuar pelejando a boa batalha da fé. A gente não pode desistir. A gente precisa continuar lendo a Bíblia, jejuando. É assim que a gente vai vencer o diabo. Porque o diabo, ele quer nos destruir. E ele vai procurar de todo jeito. Olha, a palavra diz que teve um tempo que o Acabe, ele queria mesmo, 1 Reis, capítulo 22, o rei Acabe, ele queria ir contra outro povo para pelejar, para ir na batalha. E aí, muitos falsos profetas com espírito de adivinhação, com espírito de mentira, né? Eles estavam falando: vai, peleja contra essa cidade, contra esse povo, vai. Mas aí, o rei Josafá, ele compreendeu que ainda estava uma coisa aí errada. Algo estava ruim aí, porque ele conhecia a voz de Deus. Ainda tem povo na terra que conhece a voz de Deus, louvado seja Deus. E o Josafá foi daqueles que compreendeu que Deus precisava falar, porque aí não estava falando Deus. Então, eles mandaram chamar aquele homem, o profeta, aleluia, que falava da parte do Senhor. Oh, glória, louvado seja o nome de Jesus. Esse profeta que muitos não gostavam. Tem pessoas assim que falam: eu não gosto desse pregador, porque que sempre está corrigindo, sempre está falando da doutrina, da palavra de Deus. Oh, glória a Deus, porque muitas pessoas só querem ouvir o que eles querem ouvir, não o que Deus quer falar. Mas esse profeta Micaías, o que aconteceu? Ele falou: vive o Senhor, que eu vou falar o que Deus me der, o que Deus me mandar, isso eu vou falar. Louvado seja Deus, aleluia. Então, glória a Deus. A gente precisa compreender que ele não se deixou abater, ele não mudou por causa da proposta. Tem muitas pessoas assim também, profetizando pelo que uma pessoa falou e fez uma proposta. Olha, eu vou te dar certa quantidade de dinheiro para que você possa falar isso e aquilo. E aí essa pessoa liga para outra pessoa: olha, eu vou te falar isso, mas você amanhã no culto vai falar da parte do Senhor, como se fosse da parte do Senhor. E aí essas pessoas estão falando pelo que outro falou, ou porque foram comprados por dinheiro.
Muitas pessoas estão se prostituindo. Muito triste, meus irmãos. Pessoas querendo satisfazer o óleo do homem. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. Então, Deus quer que a gente possa abrir os olhos. Tem Espírito de Deus falando na terra? Sim, tem. Mas também tem a adivinhação, o espírito da mentira. A gente precisa tomar cuidado no que a gente fala, mas também no que a gente ouve. Glória a Deus, louvado seja Deus. E Deus falou através do profeta Micaías e falou para esses homens: vocês não vão ir na batalha, porque Deus não vai com vocês. Mas o que o rei Acabe fez? Ele ele escolheu fazer o que os falsos profetas falavam. E é assim que a gente faz muitas vezes. Muitas vezes a gente tem muitas falsas profecias ao redor, falando que a gente faça uma coisa, mas vem Deus e fala uma vez: não faça isso. E aí você faz. Oh, glória a Deus. Por quê? Porque você acredita mais no que nos seus ouvidos querem ouvir. Você acredita mais no que a maioria das pessoas falam. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então, o Senhor falou assim: quem esteve no conselho do Senhor? Aonde que está o povo que está no conselho do Senhor? Aonde que está o povo, louvado seja Deus, que está ouvindo a palavra, a voz de Deus? É tempo de ouvir, é tempo de ouvir a voz de Deus, é tempo de ouvir a voz de Deus. Diz assim: eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias entendereis isso claramente. Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Deus não mandou você falar, mas você vai correndo a falar. Isso é errado, meu irmão. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Isso está acontecendo muito lá no Brasil. Muitas falsas profecias. E por essas falsas profecias, as pessoas estão se mexendo, fazendo coisas que não são da vontade de Deus. Estão se autodestruindo, meus irmãos. Oh, glória a Deus. Querem contradizer a palavra, a doutrina, a verdade? Isso que vem do diabo, a mentira, quer contradizer a verdade. Louvado seja Deus. Então, Deus fala conosco hoje que é muito importante nós compreendermos isso. Oh, glória a Deus. Diz assim: mas se estivessem no meu conselho, quer dizer, se aqueles profetas estivessem no meu conselho, no meu segredo, com tempo comigo, aí eu falaria com eles. Mas não. Muitas pessoas falam e nem oram. Falam, Deus me falou, e nem, essas pessoas não oram, não jejuam, estão no telefone o tempo todo. Oh, glória a Deus. Muito espírito de adivinhação. Mas hoje Deus quer tirar todo o espírito de adivinhação longe das nossas vidas. Já seja que a gente esteja ouvindo o espírito de adivinhação ou que a gente esteja sendo usado pelo espírito de adivinhação. A gente não é adivinho. Deus não é bruxo, ele não é adivinho. Deus é Deus. E quando Deus falar, Deus falar. Quando Deus fala, ele fala, meus irmãos. E nada nem ninguém pode contradizer a voz de Deus. Nada nem ninguém pode ir contra a voz de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja Cristo Jesus. Então, diz assim: glória a Deus. Mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo e o fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Isso que traz a voz de Deus. A voz de Deus traz arrependimento. A voz de Deus traz conversão. A voz de Deus traz, oh, glória a Deus. A gente pode, traz iluminação. A gente pode acordar. A gente pode se voltar para o caminho de Deus quando a voz de Deus vem, meus irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Mas que muitas pessoas estão com espírito de adivinhação também, com os sonhos. Eu sonhei. A gente precisa orar. Se a gente teve um sonho, a gente precisa orar. Deus, será que esse sonho é teu? Porque a gente às vezes sonha alguma coisa, a gente toma decisões pelos sonhos, meus irmãos. A gente está se destruindo, a gente está saindo da vontade de Deus. Logo após vem as consequências.
Diz assim: tenho ouvido o que dizem aqueles profetas profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu coração? O Senhor fala assim: até quando isso vai estar acontecendo no meu povo? Pessoas falando só porque querem ser vistas, enxergadas, pessoas que querem engajamento, pessoas que querem ser ouvidas pelo homem, mas não pela minha presença, não querem ser aceitas pela minha presença, mas sim pelo homem. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, a gente precisa compreender isso, meus irmãos. Oh, glória, louvado seja o nome de Jesus. Até quando? Até quando a gente vai estar com isso? Sonhei, sonhei. Deus me revelou. Deus me inspirou. Mas quando é Deus que fala, é como o profeta Jeremias, a gente vai sofrer. Deus vai falar, muitas pessoas vão se levantar em contra. Mas a palavra de Deus, a verdade é que vai prevalecer. Não a mentira. A mentira nunca vai prevalecer. Eu repreendo toda a mentira do diabo. Em nome de Jesus, aleluia. No poder da palavra de Deus. É a verdade que prevalece. É a justiça de Deus. É a justiça de Deus que prevalece. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, povo de Deus. Precisamos, oh glória a Deus, enxergar, ligar para a voz de Deus. Tome cuidado com as falsas profecias. Tome cuidado com ser inspirado pelo espírito de adivinhação, pela mentira. Oh, glória a Deus. Tem famílias destruídas, lares destruídos por causa de uma adivinhação. Oh, glória a Deus. Mas quando Deus fala, oh, glória a Deus, essa verdade vai ser perseguida, essa verdade vai ser caluniada. Tem pessoas que se levantam, glória a Deus, contra a verdade de Deus. Mas a verdade vai prevalecer acima de tudo, acima de tudo, acima de tudo, acima de tudo. Glória a Deus, aleluia. O pastor, o que ele fez? Açoitou o Jeremias. Oh, glória a Deus, louvado seja Deus. Aleluia. Ele tentou contradizer e contra a palavra que Deus estava falando através do Jeremias. Mas sabe o que aconteceu? O pastor, ele não pôde fazer nada além disso. Por quê? Porque Deus falou para ele que ia tornar ele um terror por todos os lados. E o que aconteceu? Deus cumpriu a sua palavra. Quando Deus fala, Deus cumpre. Deus fala tanto do passado, presente e o futuro. Glória a Deus. Mas o diabo faz o que? Adivinhar. O diabo quer imitar o que é de Deus. Meus irmãos, está usando pessoas que aparentam, que falam que são cristãos, mas não são cristãos, não. Oh, glória a Deus. Tem pessoas que estão na feitiçaria, na adivinhação dentro da igreja. Oh, glória a Deus. Querem dividir o povo de Deus. Querem trazer inimizade. Querem trazer contendas. Oh, glória a Deus, peleja. Querem trazer, então, o que? Maldição no povo de Deus. Mas o povo de Deus que está na palavra, que está no fundamento de Deus, que está na verdade de Deus, que está na oração, no jejum, não vai deixar se comover, não vai deixar se mexer por nada nem por ninguém. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Deus é conosco. Ele peleja pelo seu povo. Ele está aí. Oh, glória a Deus. A gente precisa pelejar pelas falsas, oh glória a Deus, quer dizer, contra as falsas profecias, contra as falsas doutrinas. Tem pessoas trazendo um novo evangelho com espírito de adivinhação, falando que Jesus não é o Filho de Deus, mentira do diabo. Oh, glória a Deus, a gente precisa repreender e tirar fora, oh, glória a Deus, essas mentiras do diabo. Pessoas falando, oh, glória a Deus, que não interessa que você participe das coisas do mundo e assim seja cristão. Você pode beber cerveja, você pode usar droga, Deus ainda assim vai te usar muito. Não, você precisa se arrepender, você precisa se
que voltar para Deus. Você precisa ser libertado pelo poder de Deus. Porque se o poder de Deus que nos fala pra gente sair do que não é de Deus, Deus rompe, ele quebranta as cadeias. Oh, glória a Deus, ele quebra as cadeias. Glória a Deus, ele liberta, ele veio trazer libertação para os cativos. Então, meus irmãos, a gente precisa acreditar só na voz de Deus, só na voz de Deus. O inimigo vai tentar nos tirar da verdade, mas a gente precisa ficar focado na verdade. Vai ter muita luta, meu irmão. Você acha que o inimigo tá bem, feliz, alegre com que você e eu, a gente tá perseverando no evangelho, na verdade de Deus? Não, ele não tá feliz, ele tá muito, mas muito bravo, e ele quer mesmo nos destruir. É uma guerra, uma luta espiritual, mas a gente precisa prevalecer na oração, no jejum. A gente precisa ter um compromisso com a verdade de Deus. Abashe kueterebeshenda. Irabasha katarabasheta lebashaya. Itolebesueterebeshenda la yama. Oh, glória a Deus. Às vezes as nossas decisões, a gente as toma baseado na profecia. Não é ruim, se é a profecia de Deus, amém. Mas a gente precisa sempre pedir confirmação. Glória a Deus para uma coisa, porque... E se a gente percebeu dessa profecia aqui é de Deus, amém. Mas se a gente sente alguma dúvida, não é que a gente duvide de Deus, mas é normal por causa dos falsos profetas. Então, para você tomar uma decisão, você tem que ir na oração. Senhor, me deram essa profecia, essa palavra. Será que essa palavra é tua? Essa palavra vem do Senhor? Louvado seja Deus? Então, é muito importante nós compreendermos isso, meus irmãos. O Saul, logo após de ser testemunha do poder de Deus, foi consultar uma adivinha. Tem crentes assim. Logo que eles foram, logo após eles serem testemunhas do poder de Deus, como Deus se manifestou na vida deles, e mesmo assim, o que eles fizeram? Meus irmãos, eles foram para a feiticeira. Eles foram consultar uma adivinha. Assim mesmo como o rei Saul. São pessoas que falavam uma coisa, depois se voltaram para trás. Pessoas que experimentaram o poder de Deus, mas depois, lamentável, abraçaram a mentira. O que aconteceu em Atos 16? Diz a Bíblia que o apóstolo Paulo falou para aquela mulher que tinha espírito de adivinhação: sai fora dela, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cale a boca, cale a boca! Sai fora, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. E às vezes tem espírito de adivinhação, querendo rodear as nossas vidas. Mas a gente precisa tirar fora, em nome de Jesus. Fora o espírito de adivinhação. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Rebaixou cotorebaxê terebexenda. Italabaxê. Rebaixou cotorebaxá talabaxaia. O que você vai ouvir, diz o Senhor? Você vai ouvir a minha voz ou você vai ouvir a voz do diabo? Qual voz você decide ouvir? Qual voz? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A gente precisa ouvir a voz de Deus, meu irmão. A guerra é forte. A luta é forte. Mas não desista. Os profetas de Deus, Isaías, Ezequiel, Jeremias, Daniel, eles passaram perseguições, mas mesmo assim, eles foram perseguidos, mas mesmo assim, eles se mantiveram na presença de Deus. É isso que nos fortalece, é isso que nos dá força. Ele é a nossa força, o nosso Deus. Ele nos livra do mal, Ele nos livra do laço, oh glória a Deus, do diabo. Ele nos livra do perigo, Ele nos livra do mal. Mas a gente precisa ficar coberto com a presença de Deus. O Espírito de Deus venha sobre vós nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Oh, porque tem pessoas que só o Espírito de Deus, eles têm o Espírito de Deus quando vão falar uma coisa, mas aí o Espírito de Deus não mora neles. O Espírito de Deus tem que morar em nós para a gente falar e viver segundo a vontade de Deus, a verdade de Jesus. Louvado seja Deus.
Tem pessoas com espírito de adivinhação falando o que não é de Deus, mas ainda tem boca de Deus na terra, ainda tem homens e mulheres de Deus que fazem a vontade de Deus. Mesmo assim, tiveram na antiguidade profetas falsos, adivinhos, mas também teve profetas de Deus, homens e mulheres de Deus. E hoje tem o dom de profecia, que algumas pessoas, Deus o concede, nem é para todo mundo no corpo de Cristo, porque se a gente vê 1 Coríntios 12, a gente vai enxergar aí que a gente tem diferentes dons, a gente não tem tudo o mesmo dom não pode tudo ser a mesma coisa, entendeu? A gente não tem tudo, os mesmos ministérios, glória a Deus, mas que lindo é enxergar um povo de Deus unido na presença de Deus, na palavra de Deus, com o foco em Jesus, glória a Deus. E que a gente se conforma com o que Deus dá. O que Deus me quiser dar, no que Deus quiser usar a minha vida, amém. Eu não posso invejar o meu irmão, a minha irmã. Não posso. Glória a Deus. A gente precisa se conformar com isso. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Então, muito importante nós compreendermos isso. Oh, glória a Deus. Quando um profeta falar da parte do Senhor, diz a palavra em Deuteronômio, capítulo 18. Um profeta falar da parte do Senhor e se cumprir essa palavra, será conhecido como profeta de Deus. Glória a Deus. Mas tem pessoas, irmão, que falam coisas, não falam coisa com coisa, porque é pura adivinhação. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Louvado seja o nome de Jesus. Olha que diz Jeremias, capítulo 28. Glória a Deus, louvado seja Jesus. Tem pessoas aí precisando de forças nessa hora. Receba a força de Deus nessa hora. Tem pessoas aí passando pela luta, pela perseguição. Em nome de Jesus, Deus peleja por você. Glória a Deus. Se você for obediente e agradável aos olhos dele, se você for justo e se não for, hoje é o dia de arrependimento. Hoje é o dia que você pode se converter. Hoje é o dia que Jesus te oferece vida. Hoje é o dia que Jesus te oferece vida, salvação. Ele morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, ele deu a sua vida por nós, mas você precisa se arrepender de todo o pecado que você esteja praticando. A gente tem que conhecer hoje a verdade, que essa verdade nos liberta. A gente precisa sair do erro, sair da mentira, sair daquilo que é ruim. A gente precisa sair daquilo que nos afasta de Deus. A gente precisa sair daquilo, meus irmãos, que não vem do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Jesus de Nazaré. Capítulo 28 de Jeremias. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Versículos 8 e 10. 8 ao 10. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e peste. Olha, e o que a gente enxerga hoje? Muitos profetas que estão falando, vem prosperidade, muita paz. Isso vai contradizendo a palavra, meu irmão. Porque a palavra de Deus é clara quando diz que tudo vai de mal a pior. Todos os tempos estão falando que Jesus está voltando, mas por enquanto o tempo, a terra fala que Jesus está voltando, os sinais estão aparecendo. E esses sinais não são de paz para o mundo, mas o povo de Deus tem plena paz na presença de Deus, aquele que está firme no fundamento, na presença, na palavra, na obediência. Glória a Deus. Então, mas esses profetas falsos falam assim, que vem paz, prosperidade, falando coisas, meus irmãos, para que as pessoas possam se sentir bem. Mas Deus não quer fazer a gente sentir bem na carne. Deus quer fazer a gente se sentir bem no espírito, na alma. Louvado seja o nome de Jesus. Então, fala assim, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Que esses profetas falavam contra terras, contra grandes reinos, guerra e mal e peste. O profeta de Deus, quer dizer, aquela pessoa hoje que tem o dom de profecia, que fala da parte do Senhor, glória a Deus, é uma pessoa que vai falar o que Deus dê. Queiram ouvir, queiram não, mas vai falar. Mesmo seja peste, pestilência, mesmo seja, louvado seja o nome de Jesus, guerra, peste, mal. O profeta aqui profetizar paz, somente quando se cumprir a palavra desse profeta é que será conhecido como aquele a quem o Senhor na verdade enviou. E assim Deus tem falado que vem juízo para essa terra.
Vem muito juízo para essa terra, mas o que acontece? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Vem juízo de Deus, mas outros falam, não vem juízo, vai estar tudo bem, não vem nada ruim. Muitas pessoas falam que Jesus não vai voltar, e é mentira do diabo. Jesus vai voltar sim pela sua igreja, é promessa da palavra de Deus. Mas muitos estão falando que Jesus não vai voltar. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado. Tem a profecia de Deus e tem a adivinhação. Falsa profecia que é adivinhação. Oh, glória a Deus. Teve uma ocasião que eu estava numa campanha num país do México, para a glória de Deus. E aí, meus irmãos, quando eu acabei de pregar, que Deus deu uma vitória linda. Quando eu acabei de pregar, aí veio uma falsa... Foi uma feiticeira, né? Uma bruxa. Mas ela tinha aparência de cristã. E ela veio me abraçar e me falar profecias. Mas eu senti como Deus me falou nesse ouvido esquerdo. Deus me falou, é uma bruxa, é uma feiticeira. Louvado seja Deus. E teve um momento que ela caiu e ela não pôde se conter em pé. Perdeu a força. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Olha que lindo o poder de Deus. Contra o poder de Deus nada pode, meu irmão. Mas que lindo que Deus falou comigo e me alertou. Isso que Deus faz. Quando Deus fala, Deus alerta. Deus fala. Então Deus avisa. Mas a gente precisa prestar ouvido, enxergar a voz de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, louvado seja Deus. Diz assim, o profeta que profetizar paz, somente quando se cumprir a palavra desse profeta é que será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Então, Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. Tem muitas pessoas assim, dando pessoas, quebrando, né, a vida das pessoas, com palavras que estão ferindo, oh, glória a Deus, batendo nas pessoas, batendo na cara, batendo no corpo. Por quê? Porque odeiam a verdade. Assim como esse homem fez. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. E olha o que diz. Deus proíbe, ele abomina a feitiçaria, a adivinhação. A gente vê em Levítico isso. Glória a Deus. Como Deus fala contra essas práticas que são abomináveis. São abomináveis para o Senhor. Por quê? Porque vem do diabo. Então a gente precisa tomar cuidado. A gente não pode servir dois senhores. A gente precisa ficar do lado de Deus. Do lado de Deus. Eu preciso ficar do lado de Deus. Não do lado do diabo. Louvado seja Deus. Aleluia. Olha o que diz Jeremias. Que diz Ezequiel, capítulo 13. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Capítulo 13, do versículo de Jeremias, de Ezequiel 13. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, um vento tempestuoso afenderá no meu furor, e uma grande pancada de chuva haverá na minha ira, e grandes pedras de saraíva na minha indignação para a consumir. Vai vir juízos contra aqueles falsos profetas, aqueles que têm espírito de adivinhação, que falam não da boca do Senhor. Meu irmão, isso é um compromisso muito grande. A gente não pode falar simplesmente por falar. Olha o que diz o versículo 6. Vem vaidade e adivinhação, mentirosa. Os que dizem, o Senhor disse. Tem muitas pessoas assim. Deus me revelou, Deus me falou, Deus disse. Mentirosos. Quando Deus fala, Deus fala. E se é Deus que fala, amém. Mas muitas pessoas, lamentável, tristemente, estão falando pela adivinhação. E mesmo com os sonhos. Ai, irmã, eu tive um sonho com você. A gente tem que tomar cuidado. Tem sonhos que vêm do diabo, da carne. Tem que tomar cuidado, meus irmãos. Nem tudo sonho que a gente vê é de Deus. Nem tudo sonho que a gente tem é de Deus. Tem sonhos de Deus que Deus dá. E Deus fala conosco, às vezes, através de sonhos. Amém? Não estou dizendo que não. Mas a gente precisa tomar cuidado. Porque isso está enganando as pessoas hoje.
E a gente está deixando se levar pelas profecias, pelos sonhos e não pela palavra de Deus. É por isso que tem tanta apostasia hoje nas igrejas. É por isso que tem tanta rebelião contra Deus. É por isso que tem tanta coisa acontecendo nas igrejas contra a vontade de Deus. Que estão abraçando o mundo e não a santidade do Senhor. Por quê? Porque Deus fala uma coisa aí, vem outra pessoa querer contradizer. É a mesma guerra que tinham esses profetas na antiguidade. Assim a igreja tem hoje. Deus está falando através dos seus dons, Deus está fazendo coisas lindas através dos dons, mas tem também o diabo, os demônios, querendo, meus irmãos, trazer opressão e trazer uma falsa voz de Deus. Aparentemente é de Deus, mas não é de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória, hoje é dia de ouvir a voz de Deus. Hoje é o dia de só ouvir a voz de Deus e se afastar do anátema. Em nome de Jesus. Hoje é o dia de ouvir a voz de Deus. Aleluia, aleluia. É dia de ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é a verdade. Essa verdade liberta. A mentira não. A mentira escraviza. A mentira empobrece. Por enquanto, a verdade de Deus traz santificação. A verdade de Deus traz santificação. Traz libertação. Traz, oh glória a Deus, a cura. Oh, glória a Deus, aleluia. O que a gente vai ouvir? Essas pessoas falam e ainda assim, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Tem pessoas que como eles conhecem, eles sabem que quem falou através deles não foi Deus, mas eles insistem, querem que Deus confirme o que não falou por boca deles. Deus não vai confirmar nunca o que é mentira. Deus nunca vai confirmar o que é mentira. O que não é de Deus, não é de Deus. Ponto final. Deus vai confirmar o que é a verdade. A palavra que vem da boca do Senhor vem para nos endireitar no caminho, para nos guiar, nos dirigir no caminho. Por enquanto, a voz do diabo, a adivinhação, só vem para confundir, para perturbar. E Deus é Deus de confusão? Não. Deus é Deus de paz e não de confusão. O que vem de Deus não traz confusão. O que vem de Deus traz paz no coração. Traz paz, meus irmãos. Traz paz. Aleluia. Deus, Ele é fiel. Ele é fiel conosco. Assim como o nome do grupo, Deus é fiel conosco. Ele é mesmo fiel. Mesmo nós sendo infiéis, Ele permanece fiel. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Então, a palavra de Deus diz, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que a gente precisa examinar tudo. Até o que é bom. Oh, glória a Deus. Então, a gente tem que se abster de toda a espécie do mal. Tem muitas falsas revelações, querendo contradizer a palavra de Deus. Mas o povo de Deus precisa estar no secreto, no quarto com Deus, para que nada nem ninguém possa nos confundir. A gente precisa ficar de joelhos na presença de Deus, prestar ouvido à voz de Deus, para que quando a gente escutar essas falsas revelações, a gente perceber que nós de Deus, como é que eu vou dar ouvidos para uma falsa revelação? Meu irmão, por que muitas pessoas dão ouvidos para o falso? Porque não leem a Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia, esquadrinhar a Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia, meditar nela, viver ela. Amém? Então, muito importante isso. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, a palavra de Deus nunca foi produzida por boca dos homens naturais, mas os santos homens de Deus falaram, sendo inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E muitos hoje estão no YouTube colocando falsas profecias, falsas revelações, adivinhações para engajamento, meu irmão, não para edificar. A palavra de Deus edifica, a profecia de Deus edifica, constrói, liberta, glória a Deus. 1 João nos adverte, nos alerta. Não creais a todo espírito. Tem muitos falsos profetas, muitos anticristos, falando coisas que não são de Deus.
E ainda a gente tem que se preservar a gente mesmo. Que não vai falar uma coisa que não é de Deus. Aí a gente tá com o espírito de adivinhação. Aí que tirar fora. A gente tem que tirar fora todo o espírito de adivinhação. No nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus nunca fará nada. Diz Amós 3. Nunca fará nada o Senhor sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aqueles que têm o dom da profecia vão receber a revelação de Deus. Mesmo uma pessoa que não tem o dom de profetizar, mas tem um discernimento entre o bem e o mal, vai saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Então, glória a Deus, aleluia. Tem que provar os espíritos, porque muitos falsos profetas já saíram pelo mundo, amém? Louvado seja o nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus pela sua palavra, meus irmãos. Então a gente precisa ouvir aqueles servos e servas de Deus que vêm do Senhor. E não ouvir, né? Nem prestar ouvido para adivinhação. E a gente tomar cuidado. O que a gente tá falando? O que tá saindo pela minha boca? Porque Deus falou, Jesus falou, que eu vou dar conta pelo que sair da minha boca. Eu vou dar conta. Pelo bom e pelo mal. Pelo bom e pelo ruim. O que tá saindo da minha boca? Verdade ou mentira? Profecia de Deus ou adivinhação? A gente precisa tomar cuidado, porque aquele que blasfemar do Espírito de Deus não tem perdão. Nem nesse século, nem no vem do ouro. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque Deus falou, não falarás o meu nome em vão. Diz Êxodo capítulo 20. Não falarás o meu nome em vão. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Aqueles falsos profetas, diz o Senhor, Jeremias 14, eu não mandei nem os enviei. Visão mentirosa, adivinhação, engano do coração os profetizam. Então, tomando cuidado e recebendo alerta de Deus, para só ouvir a voz de Deus e não nos aconteça o que aconteceu com o rei Saul. Logo após de ser testemunha da vontade de Deus, da presença de Deus, foi ouvir a uma adivinha. Tome cuidado. A gente precisa tomar tudo cuidado. Glória a Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Se tiver alguém que precisar de oração, alguém que precisar ter alguma petição, alguém que quiser aceitar Jesus como único, suficiente Salvador, alguém que quer reconciliar com Deus, pode nos falar aí nos comentários para a gente estar orando para a glória de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Cristo Jesus Redentor. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. A irmã Carla pede oração pela sua vida. Amém. Louvado seja Deus. Pai Santo, Pai bom, nós te agradecemos, ó Deus. Obrigada pela tua presença, Pai. Obrigada pela tua palavra. Muito obrigada, meu Deus. Oh, glória a Deus. Não despreze, meu irmão, a palavra de Deus. Tem pessoas que desprezam a palavra de Deus, a pregação, porque só querem ouvir profecias. Meu irmão, a maior profecia é a palavra de Deus. É lindo a gente receber revelação, profecia no momento presente da parte do Espírito de Deus. Amém. Mas tem muitas pessoas com esse costume. Só querem ouvir revelações, mas não querem ouvir a voz de Deus na palavra, na pregação. E aí logo quando falam com uma pessoa, falam assim, o que Deus te revelou? O que Deus te mostrou? Meu irmão, Deus não é feiticeiro. Se Deus quer falar através de alguém, Ele vai falar, ponto final. Você não precisa estar perguntando para a pessoa, Deus te mostrou uma coisa? Porque aí a pessoa pode ser seduzida para falar uma coisa na carne, blasfemar do Espírito de Deus, falar na adivinhação, na visão do coração próprio. Oh, glória a Deus. Assim diz o Senhor, muitos estão desprezando a minha palavra, porque só querem profecias, só querem revelações. E a minha palavra o quê? O que você está fazendo com a minha palavra? Você não está colocando a minha palavra em prática. Eu estou te falando e você não ouve a minha voz. Você não quer ensinamento da minha palavra. Você não quer ensino, não. Você só quer uma revelação que te faça sentir bem no momento. Eu não sou brinquedo de ninguém, disse o Senhor. Mas muitos
Só querem ouvir palavras lisonjeiras, palavras que não vêm do meu coração. Palavras que os façam sentir bem, mas não querem se arrepender. Não querem se voltar para mim. Não querem viver na minha santidade. Oh, glória a Deus, aleluia. Pai, ajuda-nos, Senhor. Nos ajude a voltarmos para Ti, Pai, de coração. Precisamos voltar ao primeiro amor, Deus. Nos leva de volta ao primeiro amor, Pai. Por favor, Deus, nos perdoe. Nos perdoe quantas vezes sem falar a gente tem falado, feito, pensado coisas que não agradam ao Senhor. Nos perdoe, Pai, por favor. Venha quebrar tudo que não é Teu em nós. Venha quebrar tudo que não é do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Venha quebrar tudo que não é Teu nas nossas vidas. Toda mentira do diabo agora cai por terra. Em nome de Jesus. Pai, eu te peço em nome de Jesus, meu Deus. Pela vida dos meus irmãos, pela minha irmã Carla. E todos os irmãos aí que pedem oração. Em nome de Jesus, Pai. Te peço pela irmã Carla. Ajuda ela, Deus. Dá força pra ela, Pai. Em nome de Jesus. Se tem alguém aí lutando com ansiedade, com depressão, eu quero orar por você. Fala aí se você tem ataques de pânico, ansiedade. Glória a Deus. Amém, irmã. Glória a Deus. Coloca aí no chat, meu irmão, se você tem ataques. Eu quero orar por você. O inimigo quer nos destruir, mas Deus tem o poder de nos levantar. Glória a Deus. Eu te peço, Senhor, Pai, que o Senhor possa curar, o Senhor possa sarar agora, Deus. Que o Senhor possa abraçar minha irmã Carla agora, em nome de Jesus. Eu repreendo todo o ataque contra a vida dela agora, em nome de Jesus, Pai. O Senhor possa renovar a vida dela. O Senhor possa restaurar a vida dela agora, em nome de Jesus, meu Deus. Eu te peço, ajuda ela, ajuda minha irmã Paula. Em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço pela vida dela, pela sua família. Em nome de Jesus, meu Deus. Eu te peço, Pai, o Senhor possa ajudar eles, Pai. O Senhor possa ajudar eles a alcançar o teu propósito, Deus. Espírito Santo de Deus, Senhor. O Senhor está aqui, meu irmão. Louve o Senhor. A presença de Deus está aqui. Só deixe que Ele te abrace. Pai, tira de nós tudo que não é teu, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Agora, que o teu Espírito Santo venha sobre nós. Assim como veio sobre o Davi, sobre o José, sobre o Isaías, Ezequiel, Jeremias, sobre o Daniel, sobre a tua igreja, os teus discípulos. Batiza nessa hora, Deus. Preenche com a tua presença. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, pelo irmão que pede aqui segredo de Barber. Oro por ele, Pai. Em nome de Jesus. Oro por ele para a glória de Deus. Também de Anaína, Pai, em nome de Jesus. Ajuda eles, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço agora, com o poder do Espírito de Deus, que o Senhor toque neles. Que o Senhor dê força, que o Senhor toque o que está ferido e o Senhor possa sarar. Sara os corações, Pai. Sara os corações feridos, Deus. Por favor. Eu te peço, Pai. Sara os corações feridos, Deus. Agora, Pai, tira todo aquele que está passando por ataque, Senhor, dos demônios. Eu repreendo o diabo agora. Em nome de Jesus, cai por terra, Pai. Oh, Pai, limpa com o teu sangue
as nossas vidas. Nos cobre com o teu sangue. Nos protege, Deus. Oh, Pai, ajuda. Ajuda nessa hora, meu Deus. Eu te peço que ajude. O Senhor possa ajudar. O Senhor possa ajudar a levantar e erguer, Pai. Tem vidas que estão precisando, Deus. Eu te peço que o Senhor possa ajudar minha irmã Tainara. Em nome de Jesus. Ajuda ela, sua família, meu Deus, para eles continuar perseverando na tua palavra, na tua presença. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, eu te peço pela irmã Paula Silva. Pai, ajuda ela. Em nome de Jesus. Se eu possa curar. Oh, glória a Deus. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa se levar toda a ansiedade da vida da Ana Paula Freitas agora. Em nome de Jesus, Pai. Agora. Em nome de Jesus, ajuda ela, Pai. Ajuda ela, Deus, por favor. Ajuda ela, Pai. Eu te peço, Pai, que liberte. Liberte a minha irmã. Agora, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Por favor. O Senhor tem o poder de mudar tudo, Pai. Tudo que o diabo quer fazer para destruir. O Senhor o pode usar, Pai, para levantar, para nos fazer mais forte. Por favor, Deus. Ajuda, Pai. Eu te peço, meu Deus, agora, em nome de Jesus, o Senhor possa curar. Cura, Pai. A irmã Rosaria pede pela sua saúde, em nome de Jesus, Pai, agora. Agora, Pai, o Senhor possa curar todo aquele que está se sentindo debilitado, muito fraco. Agora, Pai, o Senhor levante, dê força nova. Em nome de Jesus, Pai. Por favor, Deus. Por favor, Deus. Tira essas vidas que estão nas trevas. Aquelas vidas, Deus, que estão no pecado. Liberte-as. Que o Senhor possa libertar. Agora, em nome de Jesus, meu Deus. Eu te peço, glória a Deus. Te peço pela vida de Aldinei, que pede oração. Está sofrendo com uma enfermidade no intestino que desencadenou outras doenças, e uma delas é uma coceira em todo o seu corpo. Pai, em nome de Jesus. Pai, agora, se você tem fé, se você tem óleo ungido, vai pegar o seu óleo, coloque a mão na sua cabeça. Em nome de Jesus, se você acreditar, hoje Deus vai te curar. Hoje Deus vai fazer um milagre na tua vida. Vai pegando o óleo ungido e vai se ungindo, porque Deus, Ele vai te curar. Se você acreditar, em nome de Jesus, Senhor, faça um milagre na vida dessa pessoa. Eu te peço que o Senhor possa tirar toda a enfermidade agora. Agora, Deus. Agora, Deus. Agora, Deus. Em nome de Jesus. Tire toda a enfermidade, Pai. Eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Eu repreendo toda a doença agora. Cai por terra, Senhor. Pai, agora, através do Senhor, a gente não só recebe perdão de pecados, mas a gente também recebe cura. Cura, Pai. Cura essa vida. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor coloque a mão. Coloque a mão sobre ela. Agora. Em nome de Jesus. Agora. Agora. Em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, a gente é curado. Glória a Deus, louvado seja Deus. Te peço pela Cirei Aparecida dos Santos, que pede oração por ela, sua filha, sua neta, sua mãe. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, por essas vidas que precisam tanto de Ti. Rosária, que pede oração para Marcia Miranda Saúde, Pai. Que o Senhor possa
resgatar essas vidas, os que ainda não te servem, Deus. Que o Senhor possa fazer milagre, o Senhor possa santificar ainda mais todas as vidas, Deus. Que o Senhor possa falar com essas vidas no coração agora, que eles não estão sozinhos, eles têm esperança. Fortaleça em Ti. Em nome de Jesus, Pai. Só Tu és a nossa rocha. Sou, Senhor, a nossa força. Receba a força de Deus. Não importa o que você esteja passando, mas receba a força de Deus. Hoje é dia de se arrepender, se converter para Deus. Se voltar para Deus. Em nome de Jesus. Oh, Pai, para a glória e a honra do Teu nome. Eu te peço, meu Deus, por cada vida que pede oração. Cada vida que tem pedido confirmação, o Senhor possa responder, segundo a Tua vontade. Eu quero, irmão, que você não mal interprete, não mal entenda essa pregação. Eu creio firmemente, eu sou testemunha do dom de profecia. Ao nome de Cristo seja dada a glória. Eu tenho recebido palavra de Deus através de vasos. Também eu, pela misericórdia de Deus, quando Deus me dirige, tenho dado palavra para pessoas. Mas a palavra de Deus é clara. E Deus é um Deus de paz e de ordem. Deus não é Deus de confusão. Tem pessoas que falam o tempo todo, Deus me revelou, mas muito triste, mas nem todo mundo fala da parte do Senhor. Isso está acontecendo hoje. E muitas pessoas estão desprezando. Isso acontece muito lá no Brasil também. E no mundo inteiro. Mas estou agora falando de lá. Para a glória de Deus, muito está acontecendo. Muitas pessoas só querendo revelação. Mas não querem se arrepender dos seus pecados. Não querem se voltar para Deus, nem querem consertar aquilo que está errado. Entendeu? Muitas pessoas assim. Então, para a glória de Deus, em nome de Deus, a gente tem que entender, para a glória de Deus, em nome de Jesus, que tem uma palavra. Antes de tudo, essa maior profecia. Quem não quer que Deus fale em profecia? Todo mundo quer, né? Mas a gente precisa tomar cuidado, porque quando a gente fica muito ansioso, porque a gente quer profecia, aí pode vir o espírito de adivinhação através de alguém, ou para nós mesmos, no segredo, né? No quarto, o espírito enganador. A gente precisa tomar cuidado, entendeu? Ai, Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças. Cada vida está nas tuas mãos. Muito obrigada pelo que o Senhor tem feito e vai continuar fazendo hoje, não só agora, mas pela noite, através do nosso irmão que também vai trazer a palavra de Deus. Eu te agradeço em nome de Jesus, Pai. Nos ajude a colocá-la em prática para a glória do teu nome. Viver segundo a tua vontade, a tua justiça. Nos ajude a viver na tua palavra, na santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora mesmo eu venho repreendendo tudo mal, tudo demônio. Agora, em nome de Jesus, cai por terra todo espírito de retaliação, todo espírito que quer intimidar, quer trazer medo, pavor, quer trazer ameaças. Agora, cai por terra em nome de Jesus. Eu repreendo o diabo em nome de Jesus, para a glória de Cristo Jesus Redentor. Amém e amém. Louvado seja Deus, meus irmãos. Toda a glória e toda a honra pertence ao Senhor. Deus abençoe cada um de vocês. Amo muito vocês em Cristo. Muito obrigada, irmã Kellen, pelo convite e obrigada a todos por sempre nos receber de bom grado aqui. É muito gratificante para mim pregar a palavra de Deus, mesmo sendo distante, né? Estando em outra nação. Deus tem concedido a gente não merece, né? Esse privilégio de ter aprendido essa língua preciosa e pregar o evangelho nela para pessoas dessa nação, amém? Do Brasil. Assim que Deus abençoe e fiquem na paz de Jesus. Toda a glória e toda a honra pertence ao Senhor. Lembre que eu não tenho marcas na minha mão porque eu não morri por você. Quem morreu
e ressuscitou por nós foi Jesus. E a gente só deve glória e honra a Ele. A gente não pode idolatrar, nem adorar homem nenhum, porque aqui o grande é Jesus. Ele que faz tudo possível. A gente só é um vasto instrumento de Deus, amém? Que Deus abençoe. Fiquem na paz de Jesus, meus irmãos. Glória a Deus. Amém, Mãe Leixa.